E aí galera, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Aqui é o Lucas da Bento Barbearia, em Brumadinho, né? Que conhecido por muita gente também como Bento. Tenho uma mulher, que hoje é minha noiva, eu tenho um filho de 4 anos e meio. E a minha história não começou assim, né, cara? Eu comecei, tava praticamente assim, o início dessa caminhada de barbeiro, que digamos, eu vou começar a falar, né? Eu tava trabalhando numa fábrica de rodos, que eu já trabalhava lá há bastante tempo, e tava chegando no final do ano. E dia 24 de dezembro eu tava trabalhando, então tava no ápice, eu não tava querendo trabalhar naquele dia muito assim. E nisso, os rapazes da empresa lá estavam me zoando, né? Os donos lá e tudo. Falando que era melhor trabalhar por carteira assinada, por causa das férias, né? Plano de saúde, esses outros negócios que, no meu bem, não me agradava ali. Eu queria pegar um dinheiro, quanto mais desse, melhor pra mim, né? Porque eu olhava assim, era diária, eu preferia do que às vezes pegar um salário fixo ali no final do mês, sem perspectiva de estar aumentando. E aí, a caminhada que eu veio a trazer, que eu conhecia a Natália, minha namorada, ela tinha um salão de beleza. E nisso, a minha mãe também já tinha comentado comigo a vontade de eu ser barbeiro. E eu sempre fui aquele cara que, assim, não recusava serviço, entendeu? Se tinha um carro para lavar, eu tava lavando. Se fosse para capinar, eu capinava. Ah, de tudo que você me oferecesse ali, que desse para me tirar o dinheiro, cara, eu queria estar indo para poder fazer um dinheiro. E nisso, acabou que veio uma oportunidade, assim como eu disse, através de não recusar serviço, de sempre estar disponível ali, buscando, através do que me ofereciam ali, né, para poder ter um serviço. Eu cortava o cabelo dos meus primos também, cara, nessa caminhada. Quando eu me lembro que às vezes eu via ele com os cabelos grandes, sabe? Eu ficava olhando aqui, ficava pensando, pô, cara, eles podiam estar com o cabelo cortadinho ali, ia ficar mais bacana com a imagem deles. Sempre gostei de olhar para as pessoas assim e pensar, esse cara pode estar melhor. Esse cara, se fizer isso, então vai melhorar aqui para ele. E comecei a cortar cabelo dos meus primos, cara, sem experiência, sem o curso, na verdade, né? Tinha uma máquina mundial, eu vou até tentar achar ela, se eu conseguir, levo no curso pra gente. Mas é R$ 50 meu pai tinha comprado essa máquina, ela nem tinha os pentes ideais específicos. Eu não tinha assim alguém para me instruir como fazer melhor. Ó, faz assim que vai tirar essa linha aqui do corte. Ó, não faz isso para não subir. Então, sem essa ajuda, eu fui com a minha vontade, dava o meu melhor. Às vezes eu demorava 1 hora, até 2 em um corte de cabelo, mas saía ali de uma forma que a pessoa podia sair ali no meu ver. Eu não ia ser zoada na rua. A pessoa ia olhar e falar, não, quem cortou seu cabelo tá torto. Eu tentava fazer o meu melhor. E nisso, a minha mulher acabou que viu um post no stories lá do irmão dela de um curso de barbeiro. Na verdade era um workshop, ele era 2 dias de curso. Eu peguei e fui nesse workshop, eu levei meu modelo para poder cortar o cabelo. O menino falou, não, você já é barbeiro, eu vou ensinar aqui uma pigmentação e um freestyle para você. Eu falei, não, eu não sei cortar cabelo assim não, eu tô vindo aqui para poder aprender. Ele falou, não, eu não preparei para isso o conteúdo, que é o que hoje eu tô passando para vocês aqui. E tipo assim, através do improviso ali, ele me deu algumas dicas. Com um dia de curso, eu já queria falar coisa assim, não preciso mais do curso, eu preciso ir em frente, porque depende de mim, de fazer acontecer. Não é, tipo assim, eu via que a máquina dele me ajudou bastante, porque como eu já vinha lutando com uma maquininha de R$ 50 que não era própria, não me entregava um resultado ali bacana. Quando eu peguei na máquina dele, no curso, que era das boas, Magic Clip, até uma hoje que eu tenho aí na barbearia, essa vinho, que vocês vão ter a oportunidade de estar conhecendo hoje. E eu vi que era totalmente diferente. Fiz o trabalho, ficou um trampo excepcional. Vou até tentar achar aqui a foto para colocar aí para vocês aí embaixo. E aí, cara, com essa maquininha de R$ 50 eu vi que as coisas assim eram mais difíceis do que com aquela máquina do cara do curso. E eu vi assim que eu precisava daqueles equipamentos. Ele me deu um certificado ali com 2 dias, porque no primeiro dia eu já queria falar com ele, não, eu já não preciso do segundo dia, eu já vi que depende de mim mesmo, o que eu já vinha fazendo ali, é isso mesmo. Mas aí ele falou, não, você precisa fazer o segundo dia do curso, eu vou te passar mais algumas coisas e tudo. E nisso eu fiz o segundo dia. No que eu saí, eu já saí em busca de comprar os materiais, parcelar aquilo ali e trazer aquilo para minha realidade. Uma tia minha me abençoou, cara, conversando com um rapaz na rua. O cara não me abençoou uma cadeira, um lavatório e um banco de espera para me colocar no meu salão. Nisso aí, praticamente foi um empurrão. Então eu tive um apoio, primeiramente ali, da minha família. Ganhei de até pessoas de fora ali também, apoio mental, né? Esse negócio da cadeira, parcelei as máquinas do jeito que dava, mas muitas das vezes até para me pagar as parcelas da máquina, as minhas despesas ali mensal, às vezes eu não conseguia tirar o valor do corte assim para pagar. Então o que eu fazia? Eu continuava capinando, às vezes se tinha um carro para me lavar, eu lavava, tudo quanto é coisa que me aparecia ali para poder fazer um dinheiro extra, eu fazia para manter aquele sonho, né, de conseguir pagar as contas e manter aquilo que eu vinha fazendo. E aí nisso aí, nós construímos uma loja, eu e meu pai.
do chão, cara. Meu pai virava massa, eu virava massa, meu pai assentando os tijolos, meu pai me abençoou, minha mãe com uma janela, o outro rapaz me abençoou com uma porta da casa de loja. Você tem que ver como é que Deus é bom, cara. E foi encaixando uma coisa na outra. O menino me arrumou uma cadeira, eu pedi um outro rapaz um espelho que eu tinha visto, tipo uma porta de guarda-roupa, que tem aqueles espelhos. Fiquei com ela ali uns 2 anos, cara. Isso aí, no começo, às vezes eu não tinha cliente, até que com uns 3 anos de movimento, começou a melhorar o fluxo a ponto de eu precisar de mais uma pessoa no final de semana. E nisso, com o apoio ali da minha família, desse meu colega lá, o esquerdo também, me incentivou. Eu passava na frente dessa loja que hoje é a Bento Barbearia. E namorava mesmo, o cara falava, não, minha loja aqui ia ficar bonita. E nisso, com muita fé, uma mão, que muitos conhecem, daqui do Melo Franco, foi até mim, sabia que eu tinha um desejo de aumentar a loja, alugar uma loja, e me falou que o dono daquela loja estava querendo conversar comigo. Nisso eu tomei a iniciativa de estar alugando essa loja depois de 3 anos e meio, numa rua sem saída, às vezes sem condição ali de manter aquilo, né, cara? Mas a gente mantinha o sonho elevado com a visão e onde que a gente iria chegar. Então nisso, hoje a gente tem um movimento 4, 5 vezes maior, cara, do que quando a gente saiu há um ano atrás daquela loja na rua sem saída, com menos movimento, e vem a estar transferindo esse conhecimento para vocês aqui, né, para poder encurtar o tempo que vocês podem chegar nesse resultado e até mesmo a maneira de vocês fazerem dinheiro e de fazer esse curso. Aí, quando eu vim pro Melo Franco, eu não tinha estrutura para cortar cabelo, eu precisava pagar minhas despesas, continuei fazendo isso, campinar, virar massa, lavar o carro, o que desce, e coloquei a cadeira no fundo da minha casa, quando dava, eu colocava no quarto, e um espelho, vou ver se eu acho fotos aqui, colocava uma bancadinha do lado, minhas máquinas, era de fio mesmo na época, a máquina, tesoura, cabo de corte, e a navalha, borrifadorzinho, e ia cortar o cabelo das pessoas, através de um que eu cortei, veio o irmão dele. Depois veio já o tio, e o tio trouxe mais outras pessoas, até que num dia de domingo, chegou aproximadamente umas 10 pessoas, logo cedo, para me cortar o cabelo. Isso me deu um gás, porque querendo ou não, eu vi que aquelas pessoas ficaram desconfortáveis, sabe, dentro da minha casa, e assim como a minha família também. Não tinha como eles andarem dentro de casa, assim, no meio, tranquilos, porque a pessoa veio no salão, corta cabelo, ela quer ficar tranquilo, trocar uma ideia, ficar à vontade. E a minha família também não tinha como ficar andando demais no meio. Nisso aí, eu estava num consórcio que eu sempre tinha costume de estar. Na verdade, era 2 consórcios, né, de R$ 1.000, eu pagava R$ 100 por mês para pegar R$ 1.000 uma vez no ano. E nisso, tinha 2 consórcios para me receber, eu peguei aqueles 2.000, comprei de tijolo, cara. E começamos através da minha família, do meu pai, que deixou eu construir o salão na frente da casa dele, aí no Melo Franco, no Martim. E ali nós construímos uma loja de 17 metros quadrados, com um banheiro 1 metro quadrado. E ali iniciou o meu sonho, cara. Que mesmo, às vezes, sem o dinheiro ali, e sem o cliente, eu continuava a persistir ali, até cheguei no começo, por ver que não tinha cliente. Tinha as despesas para pagar. Assim que eu acabei de finalizar a loja, bateu a laje, reboquei, eu pensei de ir trabalhar no depósito para poder receber 1.600 no mês e poder estar pagando as despesas, as dívidas que estava acumulando. E um colega meu que hoje está lá nos Estados Unidos, já tem uns 12 anos que a gente se conhece, ele falou comigo, não, Luba, o que você está devendo? Eu estava devendo era até ele e meu pai. Ele falou, não, o seu pai eu vou emprestar o dinheiro para você pagar ele, e o meu você não precisa esquentar a cabeça agora não, só para você ficar aí. Porque se você começar hoje, daqui 2 meses eles vão saber que você é um barbeiro. Agora, se você for trabalhar em outro lugar, daqui 2 meses eles não vão nem imaginar que você é barbeiro. Você vai anunciar daqui 2 meses, para daqui 3, então já vai mudar para 5, vai só adiando na sua vida o que você poderia fazer hoje. Entendeu? Que é a atitude que você está tomando de estar aqui hoje. E aí, nisso aí, nós construímos a loja, eu e meu pai, do chão, cara. Meu pai virava massa, eu virava massa, meu pai assentando os tijolos, meu pai me abençoou, minha mãe com uma janela, o outro rapaz me abençoou com uma porta da casa de loja. Você tem que ver como é que Deus é bom, cara. E foi encaixando uma coisa na outra. O menino me arrumou a cadeira, eu pedi um outro rapaz um espelho que eu tinha visto, tipo uma porta de guarda-roupa, que tem aqueles espelhos. Fiquei com ela ali uns 2 anos, cara. Isso aí, no começo, às vezes eu não tinha cliente, até que com uns 3 anos de movimento, começou a melhorar o fluxo a ponto de eu precisar de mais uma pessoa no final de semana. E nisso, com o apoio ali da minha família, desse meu colega lá, o esquerdo também, me incentivou. E eu passava na frente dessa loja que hoje é a Bento Barbearia. E namorava mesmo, o cara falava, não, minha loja aqui ia ficar bonita. E nisso, com muita fé, uma mão, que muitos conhecem, daqui do Melo Franco, foi até mim, sabia que eu tinha um desejo de aumentar a loja, alugar uma loja, me falou que o dono daquela loja estava querendo conversar comigo. Nisso eu tomei a iniciativa de estar alugando essa loja depois de 3 anos e meio, numa rua sem saída, às vezes sem condição ali de manter aquilo, né, cara? Mas a gente mantinha o sonho elevado com a visão e onde que a gente iria chegar. Então nisso, hoje a gente tem um movimento 4, 5 vezes maior, cara, do que quando a gente saiu há um ano atrás daquela loja na rua sem saída, com menos movimento, e vem a estar transferindo esse conhecimento para vocês aqui, né, para poder encurtar o tempo que vocês podem chegar nesse resultado e até mesmo a maneira de vocês fazerem dinheiro
ilimitado ali, né, cara? Porque no meu ver o que mais me interessou foi isso, de estar fazendo um dinheiro ilimitado no dia. Por mais que tem vários dias que às vezes eu não fazia, outro dia melhorava. E hoje, com 5 anos de barbeiro, através dos resultados ali que a gente conseguiu quadriplicar, né, nesse tempo, graças a Deus, a gente vem trazer mais uma conquista, que é essa turma de barbeiros que está saindo aí agora, para poder fazer se multiplicar essa história que a gente inicia e acender esse sonho dentro de vocês também conseguir, que eu acredito em vocês, o Roberto, o Arthur, o Daniel e o Arthur. É 2 Arthur, meus parceiros, muito obrigado pela confiança aí. Bora pra cima aprender. Hey!